Primeiramente, ligue as câmeras, tá bom? Eu gosto de conversar vendo. Eu tô vendo a Welly, da Vânia, mas eu quero ver vocês, porque eu não sei se vocês já tiveram a experiência de dar aulas, mas a gente gosta de dar aula vendo gente, vendo, conversando. Ei, Widlane, tudo bem? Que bom ter você aqui. Ah, daqui a pouquinho, né, nós vamos ter a presença da nossa amiga Amable. Ela vai conversar aqui com vocês, ela vai trazer uma palavra de Deus para vocês. Ela está com uma dificuldadezinha de conseguir acessar o aplicativo. Eu estou ajudando ela, já vai para uns 20 minutos já, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Deixa eu só ver essa mensagem que ela mandou aqui. Só um instantinho. Então, ó, vou começar de verdade, oficialmente agora. Ela vai conseguir, em nome de Jesus. Vocês torçam aí pra mim, tá? Só falta a parte do login dela. E aí vai dar pra ela poder entrar aqui e falar com vocês. Gente, primeiramente, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. Sempre quando eu faço aula aberta, é um momento muito especial para mim, porque é como se eu estivesse abrindo a porta da minha casa para receber muitas pessoas. E olha só quantas pessoas nós temos aqui hoje. Então é com muita alegria no meu coração que eu recebo vocês aqui. É um trechinho, né, de tudo que nós vivemos dentro da comunidade liberta. A comunidade liberta é a comunidade onde eu trabalho muitas áreas da vida da mulher. Na verdade, eu acredito que todas as áreas da vida da mulher. E antes de falar da comunidade liberta, eu quero explicar para quem está aqui dentro, né, e não me conhece, ou então não conhece a comunidade liberta ainda. Meu nome é Letícia, eu sou terapeuta de casais formada pelo Dr. Jorge Rodrigues e também sou pós-graduada em neurociências, sou uma estudiosa da mente humana e faço isso assim com uma paixão que eu acho que poucas coisas na vida me chamaram tanta atenção quanto a mente humana, né? Eu gosto muito de entender o por trás das coisas, descobrir o que é que está acontecendo, por que é que está acontecendo, quais os comportamentos que nós temos, como mudar esses comportamentos que muitas das vezes a gente não gosta de ter e tem. Então, eu sou uma simpatizante da mente humana com muita alegria, mas também sou, antes de tudo isso, né, uma mulher cristã, temente a Deus. Amo o meu Deus, amo falar sobre ele, compartilhar sobre ele. E a comunidade liberta foi onde eu consegui juntar tudo isso, colocar em um lugar aonde eu consigo falar sobre a mente humana e falar sobre o meu Deus junto. Então, ali dentro nós vamos aprender muito sobre a palavra de Deus, nós vamos aprender sobre mudança de comportamento, nós vamos aprender sobre padrões familiares, quebra de crença, mentalidade próspera, uma mentalidade, quando eu falo de prosperidade aqui, nós falamos um pouquinho sobre dinheiro, sim, mas nós falamos sobre você frutificar onde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja, então, em todos os lugares, em todas as áreas da sua vida, você ser uma pessoa próspera, uma pessoa que avança, que cresce, que desenvolve, que sempre vai ter algo bom para poder derramar na vida das outras pessoas. Através da sua mudança, você pode transformar tudo ao seu redor. É o nosso lema: uma mulher liberta transforma tudo ao seu redor. E isso é maravilhoso. Então, aqui dentro nós temos um lugar, eu gosto de brincar com as meninas, né? Sempre falo com elas que é o nosso clube da Luluzinha, sabe? Quando você passou a vida toda querendo ter amigas e você nunca teve um montão de amiga, você entra dentro da comunidade, você faz esse montão de amiga, onde todo mundo te acolhe, onde todo mundo se preocupa com você, onde todo mundo quer que você cresça, quer que você desenvolva, torce pelo seu crescimento, aonde as pessoas realmente estão ali para poder te apoiar. Uma coisa que hoje em dia é muito difícil, né? Estamos sempre rodeada de muitas pessoas, mas a maioria das vezes, quando a gente precisa de um colo, quando a gente precisa de uma orientação, quando a gente precisa de incentivo para poder avançar e alcançar aquilo que a gente tanto quer, nós não temos essas pessoas ao nosso lado. Então, eu criei a comunidade para que nós tivéssemos esse cantinho, aonde você recebe aquilo, o subsídio necessário, né, para que você avance, para que você cresça, para que você
Volte a se enxergar como uma mulher realmente capaz de vencer as adversidades da vida, uma mulher capaz de viver os seus próprios sonhos, uma mulher capaz de acreditar em si, de amar você mesma, de cuidar de você mesma, uma mulher que realmente está pronta para poder viver a vida com, com integridade, com qualidade, com alegria, com leveza. É você realmente aprender a olhar para você com amor, aceitar aquilo que você é e modificar aquilo que você não quer ser mais. Então, é você realmente falar assim: não, eu nasci para algo maior e eu vou viver no nível desse algo que eu tanto quero viver. E hoje, deixa eu só conferir aqui, mas ao que me parece, a Amable conseguiu entrar. É normal viver e não ter sonhos? Não, não, Elisângela. Porque quando você chega no ponto de você estar vivendo sem sonhar com mais nada, significa que de alguma forma você perdeu a esperança. E quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a garra de lutar pelas coisas que nos aparecem. Então, quando você perde a vontade quando você sente isso, eu não consigo, eu não estou conseguindo sonhar, eu não tenho mais sonhos. É como se não tivesse um alvo para você alcançar, sabe? Como que você vai alcançar algo a mais se tudo que você tem, você já acostumou com aquilo, se você não quer mais? O sonho, ele dá um impulso para a gente querer fazer mais, para a gente lutar mais, para a gente buscar mais, para a gente falar assim, ah, isso aqui é bom, eu amo muito tudo que eu tenho, sou feliz com tudo que eu tenho, é suficiente tudo que eu tenho, mas eu sei que eu posso alcançar mais. Existe algo a mais. Então, o sonho, ele vem com esse intuito, né, de colocar a gente para frente, para a gente não estagnar onde nós estamos. A Amable está aqui. Deixa eu contar para vocês, eu vou pedir ela aqui para ativar o vídeo e vou pedir também para ativar o som. Olha só, como que eu conheci a Amable? Eu compartilhei com vocês o vídeo que eu vi, eu estava rolando lá no Instagram, e aí, rolando lá no Instagram, apareceu o vídeo da Amable. E deixa eu contar para vocês, porque aqui dentro da comunidade eu sempre falo para vocês, gente, a gente não precisa de 1.000 vídeos, a gente precisa de um vídeo. Esse vídeo dando certo, porque além de tudo isso que a gente fala aqui, eu sempre falo sobre redes sociais com as meninas, porque se nós temos um propósito, nós temos que levar isso para as outras pessoas. E como que a gente faz isso? Na maior vitrine do mundo, que é a internet. Então a gente precisa estar ali para poder mostrar o nosso trabalho, para poder falar do nosso Deus, para poder levar o que nós conhecemos, o que nós aprendemos para as outras pessoas. E eu estava rolando lá, encontrei um vídeo onde a Amable fala sobre Davi. E eu falei assim, gente do céu, essa mulher falou de mim todinha nesse vídeo. Essa palavra foi para mim, glória a Deus pela vida dela. Comentei lá, mandei uma mensagem para ela na hora. Eu acho que ela estava ali com 7.000 seguidores. E eu falei assim, essa mulher vai explodir no mundo. E ela é demais, cara, porque numa simplicidade. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo, mas o carrinho dela, né? Tava todo sem forro, tava no concerto, eu acompanhei um pouquinho desse rolê aí, ela vai contar pra gente sobre isso. E eu peguei e falei assim, meu Deus, que incrível! E uma das coisas, né, que a gente sempre tem falado aqui, a gente se preocupa muito com tudo nas redes sociais, mas a unção de Deus, ela abre portas que a gente não imagina. Ela não tinha nada Glória a a não ser Deus. a unção naquele vídeo. E aquilo ali fez com que tudo mudasse, gente, do dia para a noite. Ela já está com quase 30.000 seguidores. Se não bateu hoje, porque hoje eu não tive tempo de ir lá poder olhar. Do dia para a noite. 30.000 seguidores, muitas oportunidades, e se Deus quiser, virão muitas mais, né? Ela. Eu senti no coração de fazer o convite, e louvado seja Deus, porque ela aceitou, ela está aqui, graças a Deus conseguiu entrar. Aí eu quero que a Amable se apresente de uma forma bem completa, que eu também quero te conhecer muito. Quero estar pertinho de você, quero que você conte um pouquinho da sua história também, para que todos aqui, quem ainda não segue a Amable, possa seguir ela, aprender com ela, ouvir dela a palavra do Senhor. Fique à vontade, Amable, a casa é sua, as meninas têm a oportunidade, gente, perguntem, tá? Aqui no chat, estejam à vontade aqui para poder perguntar. A Amable também vai responder, se necessário eu entro para poder responder alguma coisa. E é com você, Amable, seja bem-vinda. Bom dia, Letícia. Bom dia, meninas. Letícia, como é que tá a questão da imagem, do som? Tá saindo bem? Tá ótimo. Graças a Deus. Queria cumprimentar vocês nessa manhã com um ótimo dia. Paz do Senhor a todas. Deu um probleminha para
entrar aqui. Obrigada por vocês me esperarem. E meu nome é Amable, eu moro aqui atualmente em João Pessoa, eu sou de São Paulo. Estava conversando um pouquinho antes com a Letícia e para mim é uma honra estar participando desse projeto. E eu creio que Deus ele vai continuar fazendo grandes coisas. Como é bacana ter esse espaço de desenvolvimento, de aprendizado. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Letícia por essa oportunidade nessa manhã. Eu sou evangelista e desde quando eu casei com esse propósito de missões, de evangelização e já viajamos a alguns estados do Brasil, pregando a palavra do Senhor, fazendo missões, e por direcionamento de Deus, nós estamos aqui nesse estado de Paraíba, em João Pessoa. Sou de São Paulo, de Guarulhos. Se tiver alguém aí de São Paulo, Letícia, estamos por aqui em João Pessoa, vai fazer 4 meses, e eu sempre tive esse propósito de usar todas as ferramentas possíveis para poder propagar o evangelho. Então, desde quando começou o Facebook e TikTok, Instagram, vem de uma caminhada semeando, né? E ontem, essa semana, na verdade, vai fazer o quê? Uma semana, eu comecei a postar assiduamente. Eu tive o propósito de postar dentro do carro. Sempre pesquiso a melhor forma de estar gravando. E eu vi um vídeo do Afonso Molina, eu não sei se vocês conhecem, e nesse vídeo ele falou: olha, para de gravar dentro de casa, vai para a rua, entra no carro, grava dentro do carro, porque quando você grava na rua, as pessoas elas vão querer saber aonde você está, elas vão procurar o que você está fazendo, e isso vai fazer que o vídeo alcance mais pessoas. E aí eu falei: vou gravar dentro do carro. E eu entrei dentro do carro, fui gravar o vídeo, gravei, eu gravei assim de uma forma espontânea, postei e não imaginei a proporção que o vídeo ia tomar. E aí começou, comemorei 6K, batemos 6K. No outro dia postei novamente, e hoje pela manhã eu olhei, tá quase 28 mil seguidores. E assim, glória a Deus, né? Tudo é para a honra do Senhor. E eu estou muito feliz mesmo, porque o propósito de tudo isso é alcançar pessoas, é de alguma forma edificar vidas. E tem pessoas que estão me procurando no Zap, me procurando no direct, compartilhando a história delas, vidas estão sendo alcançadas. E esse é o meu propósito. O meu propósito é levar Cristo, levar o testemunho que o Senhor tem me entregado, e é o desejo do meu coração. Se você perguntar para mim, Amable, qual que é os seus sonhos, qual é o seu projeto de vida, o meu projeto de vida é conseguir impactar o máximo de pessoas através do Evangelho. Essa é a minha vida, é a minha história. Eu já prego, vai fazer 18 anos, comecei a pregar assiduamente com 15 anos na igreja. Eu sempre gostei muito de comunicação, tanto que eu trabalho há 7 anos, comecei a trabalhar, 7 não, na verdade já tem 10 anos que eu trabalho como locutora. Então eu faço locução, essa parte da comunicação no Brás. Aí em São Paulo eu fiquei uns 3 anos fazendo Brás, porta de loja, atacadão, viajei a alguns estados fazendo extra, e é o propósito maior, o dom que Deus nos entrega tem um propósito maior. Então, esse dom que o Senhor me entregou, eu tenho plena certeza que é para poder alcançar pessoas. Olha aí, a Eminichelli, pertinho. Você mora por onde? Glória a Deus. Pois é, gente, eu fui locutora do Brás. Eu acordava 3 da manhã. Diadema, eu nasci em Diadema. Eu nasci no Hospital Cristo Rei, em Diadema. Olha que coincidência. Então, eu acordava 3 da manhã para chegar no Brás 5 da manhã, para fazer porta de loja, e era aquela fala repetitiva. Então, tudo que Deus ele foi me dando de oportunidade em comunicação, eu entendo que era um propósito maior para a glória dele, para a glória do nome dele. E assim, eu sempre gostei muito de pessoas, de me comunicar com pessoas,
de auxiliar pessoas. E eu estou muito feliz por tudo isso que está acontecendo. Eu quero glorificar ao nosso Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Tem pessoas que perguntam: você fez algum curso? Você estudou alguma coisa? Fala para nós. E sim, eu procuro sim estudar. Eu acompanho Rose Mesquita, acompanho Alexandra Trintin, que tem um conteúdo bem bacana a respeito de pregação, mas eu costumo dizer que é graça. Graça é favor imerecido, é nós não merecendo, e o Senhor é aquele que entrega o dom. Eu acredito que cai na categoria de dons naturais que o Senhor entrega, e tudo que o Senhor entrega em dom é para a glória do nome dele. Como você que gosta de ler a Bíblia e ler 1 Coríntios, capítulo de número 12, vai ver Paulo falando a respeito dos dons que o Senhor entrega para a igreja. E esses dons são para edificação, ou seja, aquilo, Letícia, que você tem complementa aquilo que eu não tenho. E nisso, Paulo está dizendo que isso complementa a igreja, e a igreja ela cresce em edificação para a glória do nome de Jesus. Então, sou casada há 13 anos, tenho 2 filhos, tenho o Isaac, que tem 10 anos, e eu tenho a Karina Sofia também, que tem 7 anos. Nós estamos enfrentando uma tempestade com a hepatite autoimune. Karina foi diagnosticada com hepatite autoimune e a nossa vinda para João Pessoa foi para tentar realmente o tratamento com ela em Recife, o Hospital Oswaldo Cruz. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que processo aqui em João Pessoa, esse carro, a gente vendemos o nosso carro, estávamos morando em Brasília por 3 anos, vendemos o carro, vendemos tudo e viemos para cá. E chegando aqui, nosso pensamento foi: vamos comprar um carro que seja mais em conta para estarmos rodando e depois a gente compra um carro melhor. Aí meu esposo viu esse Corsa Wind 99 e ele se apaixonou porque é um carro que ele sempre quis. Só que eu não sei, ele acabou sendo passado para trás porque o motor está quase fundindo. Vocês vão perceber, quem assistiu o vídeo, que a parte de cima do carro ela está toda deteriorada, né? E eu acredito que foi, que foi isso também que fez as pessoas pararem no vídeo e observar o que estava acontecendo e acabar ficando ali pela palavra. Mas eu não imaginava. Eu soltei o vídeo, comecei a gravar, não imaginava essa proporção. Filha de cearense, paulista, fiz missões em Brasília e agora estou aqui em um propósito em João Pessoa, sou do Ministério de Madureira e estamos aqui para fazer o querer do Senhor. Vocês têm alguma dúvida mais? Letícia está por aí? Sumiu aqui, Letícia. Tô aqui. Eu não estou te vendo, mas eu sei que Deve você estar está para aí. baixo. Na tela do celular, Mabel, você vai rolar com o dedo assim, você vai ver que tem bastante pessoas aqui na sala, ó. Tem muita gente. Ah, agora estou vendo. Bacana, Isso. que legal. Pronto. Ah, sim, estou vendo aqui a Janira. Tô Isso. vendo agora te vi, Letícia. Pronto. Agora você. Letícia, eu acho que esse é o básico, né? Mais ou menos quem eu sou. Isso, foi incrível. Agora você pode começar. De Posso verdade. começar? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Eu sei que aqui vocês têm várias tratativas, várias formas, e eu quero trazer por intermédio da palavra. Eu sou pregadora do Evangelho, eu quero de alguma forma contribuir também. E a temática é da herança da família ao propósito de Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 16. Isso, Daiane. Juízes, é bem no comecinho da Bíblia, viu, meninas? Gênesis ao Deuteronômio,
em sequência vem Josué, e aí entra Juízes, a era dos juízes. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Todo mundo me escutando bem? Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Vamos fazer leitura até o 16. Que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quem aqui consegue identificar algo que aprendeu dentro de casa? Quero começar fazendo essa pergunta. Interajam, tá bom, meninas? Fiquem à vontade, tá bom? Quem aqui consegue identificar algo que aprendeu dentro de casa? Quem consegue lembrar? Quantas que estão aqui que receberam exemplos bons dos pais? Quantas que estão aqui também que receberam marcas, medos ou limitações? Isso. Nós aprendemos muitas coisas em casa. Toda família, ela vai transmitir heranças. Toda família, ela vai trazer heranças. E existem heranças que são heranças materiais. Opa, caiu aqui o celular. Existem heranças que são heranças materiais. Existem heranças que são heranças emocionais. E existem heranças que são heranças espirituais. Tudo que a gente aprendeu na nossa infância, em casa, isso reflete muito em muitos comportamentos que nós temos hoje e algumas crenças que nós temos hoje. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você se conectar com aquilo que nós vamos falar hoje. Se eu perguntar para você, identifique agora algo que você aprendeu dentro da sua casa. Tá cortando um pouco o rosto? Letícia, como é que tá aí? Amado, vira um pouquinho mais o celular para cima que tá cortando da testa para cima assim, ó. Só levantar mais um Peraí. pouco. Isso. Isso aí, perfeito. Ei, é que aí eu vou ter que segurar aqui. Deixa eu ver aqui uma forma que não precise. Deixa eu ver se é algo assim. E agora, melhorou? Perfeito, perfeito. Pronto. Então é isso que eu estou introduzindo aqui nessa introdução, nessa aula, para falar que muitas coisas a gente aprende dentro de casa. E nisso, quando a gente troca essa experiência, a maioria das pessoas vai falar: na minha casa eu aprendi dessa forma, com a minha família eu aprendi desse jeito. Essas heranças materiais, emocionais, espirituais, eu lembro que quando criança, a minha mãe, ela fazia uma comida específica
e isso me traz memórias, entende? É sobre isso que eu estou querendo falar. Essas heranças espirituais, algumas são benéficas, algumas dessas heranças, elas nos fortalecem. Você vai lembrar daquilo que você passou e você vai ser fortalecido com aquilo. Outras são heranças que vão nos aprisionar. Israel estava vivendo um momento de opressão, mas uma opressão que não era uma opressão externa. Essa opressão que Israel estava vivendo era uma opressão interna. O povo estava dominado pelos midianitas, mas o maior problema dessa limitação toda não era Midian, era o que Midian estava produzindo dentro deles, que era o medo. O medo naquele momento era tão grande, Letícia, que a Bíblia diz que eles se escondiam dentro de cavernas para poder produzir, para tentar de alguma forma salvar os mantimentos, salvar o que tinha, conseguir de alguma forma sobreviver. E o mesmo acontece hoje com muitas pessoas. Hoje nós percebemos que há pessoas que são livres fisicamente, mas você começa a conversar com essa pessoa, você vê que ela é uma pessoa presa emocionalmente, convertidas, mas ainda estão carregando uma mentalidade antiga. São pessoas que são chamadas por Deus, mas estão vivendo segundo padrões que foram herdados. E é nesse contexto todo que Deus ele vai encontrar Gideão. Então eu quero que você entenda, Israel estava vivendo um período de uma opressão tão grande que eles necessitavam se esconder para tentar de alguma forma sobreviver a algum fruto. Diferente de hoje, que a gente trabalha, pega o dinheiro na mão, vai no mercado, compra algo para casa. Naquela época eles viviam do que eles plantavam. Se plantasse e a colheita fosse boa, então eles tinham prosperidade. Mas se eles plantassem e alguém roubasse a sua colheita, então eles iriam passar por dificuldades. E é exatamente o que eu quero que você entre nessa história comigo e imagine aquele povo tentando plantar, mas logo quando eles iam colher, os midianitas vinham e arrancavam tudo que eles tinham. Então eu quero que você repita aí onde você está ou escreva: o propósito de Deus é maior que a minha origem. Fale comigo nessa manhã. O propósito de Deus é maior que a minha origem. O propósito de Deus é maior. Por que eu estou falando isso? E nós já vamos entender mais à frente. Gideão, ele respondeu ao chamado de Deus, olhando para as suas limitações. Então nós vemos que Gideão, esse homem, ele estava malhando trigo no lagar. Alguém pode me dizer, lagar é lugar de quê? Não é lugar de malhar trigo, mas ele estava escondido. Propósito de Deus, Edilene, uva. Lagar é lugar de uva, gente. Lagar não é um lugar próprio para malhar trigo. Ele estava ali fazendo o que então, já que era lugar de uva? Ele estava escondido quando Deus o encontrou. E Gideão, em Juízes capítulo 6, ele vai responder ao chamado de Deus olhando para suas limitações. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Deus disse, você vai. Aí ele responde, Senhor, mas a minha família. Observe que ele não falou de Deus. Ele falou da sua origem, Letícia. Ele falou, não, Senhor, eu sou da família mais pobre de Manassés. A minha família é a menor. Era Deus dizendo para ele, cara, eu te escolhi com um propósito, eu te escolhi para que você seja o libertador. Está aí no texto, você pode acompanhar. E ele disse, eu sou o menor da minha casa, sou o menor da minha família, a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu imagino, Letícia, Deus olhando para ele dizendo, eu não estou perguntando o lugar que você está, eu não estou perguntando que família que você veio, eu estou dizendo para você que eu te escolhi com um propósito e você vai cumprir o meu propósito, porque diferente do que o mundo trabalha, eu não trabalho dessa forma.
O mundo, ele olha a casa que você tem, o carro que você tem e a roupa que você veste, para ver se vai te dar ou não atenção. Deus, ele olha para tudo isso que você está vivendo e está dizendo: eu não dependo do teu passado para te usar no presente, eu não dependo da família que você veio, eu não dependo do que você aprendeu para fazer algo na sua história. Eu te levantei para quebrar ciclos geracionais. Eita, eu sinto a graça de Deus aqui nessa manhã. Deus está levantando pessoas para quebrar ciclos geracionais. Não importa a casa que você veio, não importa o bairro que você veio, Deus está dizendo para você através da sua palavra: eu te escolhi e eu só quero de você um posicionamento. Quantas pessoas hoje estão fazendo a mesma coisa, Letícia? Quando Deus fala que tem um propósito, quando chega uma oportunidade, ela começa a lembrar do passado. Ela começa a falar sobre os fracassos. Quando Deus fala sobre propósitos, essa pessoa, ela vai falar de passado. Quando Deus fala sobre capacidade, ela vai falar sobre traumas. Não, mas eu vou te capacitar. Olha aí, ó, tá colocando, ó, o Deus dos deuses não se interessa. Ei, vocês estão entendendo nessa manhã? Não importa a origem que você veio. O nosso Deus é um Deus especialista em romper. Eu falo isso por experiência própria. A minha mãe e o meu pai sempre foi envolvido com questão de várias mulheres e prostituição, enfim. Eu não vim de uma família sarada, entende? Eu não vim de uma família curada. Meu pai, ele abandonou a família que ele tinha já com os meus irmãos para poder ter um relacionamento com a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que teve muitos problemas, quis se tornar freira, fugiu do convento, deixou um rapaz no altar no dia do casamento, não casou com ele. Parece cena de novela, né, Letícia? Mas ela conheceu meu pai abandonou a família, se envolveu com ela. Infelizmente, ele não mudou depois do casamento e ele acabou levando para minha casa o HIV. E nessa de levar o HIV para nossa casa, ele partiu quando eu tinha 1 ano. E a minha mãe partiu quando eu tinha 10 anos, também com HIV. Agora, o maior milagre vem, porque minha mãe descobre que estava com HIV quando estava grávida de mim. E hoje eu não tenho nada. Eu nasci, eu sou fruto de um milagre. Quando minha mãe descobriu que estava com HIV, eu não sei se você vai crer, e ela começou a buscar o Senhor naquela igreja, Congregação Cristã do Brasil. Ela começou a buscar o Senhor ali. Eu não sei se você crê que Deus, ele usa profetas, mas Deus falou para ela: olha, Verônica, eu, usando uma pessoa, estou te dando mais 10 anos de vida. E foi isso que minha mãe viveu. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe faleceu, mas desde que o HIV entrou na vida dela, ela não teve a capacidade de me criar. Então, com 2 anos, ela já me doava para pessoas, enfim, muitas situações, até que minhas tias pegaram a minha guarda. E tudo isso que aconteceu, foi criada por uma tia. Conheci Cristo com 9, 11 anos. Quando eu tinha 12 anos, minha família perguntou para mim se eu queria ser católica ou evangélica. Eu falei: eu quero ser evangélica, continuei seguindo o Senhor. E com 15 anos, verdadeiramente, eu tive um encontro com Deus que mudou a minha história, que mudou a minha perspectiva. E hoje eu posso falar, eu estou aplicando o texto para vocês. Eu posso falar que eu não vim de uma família curada, mas eu estou construindo uma família curada através de mim. Você consegue entender isso? Que o ciclo, ele é quebrado em você. O ciclo, ele é quebrado em você. Que meus pais não tiveram um casamento feliz, mas o meu casamento vai ser um casamento feliz. Que eu não recebi amor da minha mãe, não recebi amor do meu pai, mas os meus filhos receberão amor de mim. Vocês conseguem entender quando eu falo de crença limitante? Porque você percebe que em muitas casas acontece isso.
o pai, ele é entregue para a bebida, e você percebe que passa os anos e o filho, ele cai nessa mesma situação, na bebida também. O pai, ele não teve um casamento feliz, e você olha os filhos também não conseguem ter um casamento feliz, mas Deus, ele me trouxe hoje aqui nessa manhã, nessa aula, para dizer para você, você não vai ser uma eterna vítima de um passado de dor, mas hoje Deus te levanta para ser protagonista da história que ele está escrevendo. Aí você tem duas opções. A primeira opção, ou você vai viver como eterna vítima, dizendo: um dia me sucedeu isso, um dia fizeram tal coisa para mim. Ou você se levanta como protagonista da história que Deus está escrevendo, toma posse dela e diz: não importa a família que eu vim, não importa aonde eu nasci, não importa o bairro que eu sou, eu vou viver o projeto que Deus tem para minha vida. Eu vou viver o projeto. Eu vou viver o projeto que Deus tem na minha vida. Eu poderia hoje me lamentar e dizer: eu perdi meus pais para o HIV, mas eu entendo que se eu estou aqui é por um propósito de proclamar Cristo, de ajudar pessoas. Você entende tudo? Eu fiquei muito feliz que viralizou o Instagram, que o vídeo está viralizado, mas eu entendo que tudo isso é um propósito e não é sobre mim, é sobre Cristo. E isso é desde o começo. Isso é desde o começo. Tudo que eu tive que passar na minha infância, abuso, várias coisas, foi para que hoje eu pudesse ter autoridade para poder falar. Por isso que quando eu falei de Davi sobre processos, eu me identifico muito com essa palavra, porque eu tenho uma promessa da parte de Deus. E tem pessoas aqui que têm promessas da parte de Deus. E talvez a promessa que você tenha não se identifica com o cenário que você está vivendo, mas você continua plantando. Agora vamos lá. Quando Deus ele fala sobre propósito, essas pessoas vão falar sobre fracasso. Quando Deus fala sobre capacidade, essas pessoas vão falar sobre traumas. Olha para mim aqui nessa manhã. Moisés ele tinha um passado. José ele tinha feridas. Davi ele tinha rejeição. Mas Deus não chamou nenhum deles pelo histórico. Se Deus chamasse pelo histórico, Deus não chamou pelo histórico, Deus ele chamou pelo propósito. A sua origem explica a sua história, mas não vai determinar o seu destino. Eu posso explicar para vocês aqui a minha origem, mas a minha origem não vai definir aonde eu vou chegar. A minha origem não vai definir o meu destino. Fale comigo, o altar do Pai precisa ser confrontado. Juízes capítulo 6, versículo 25, diz assim o texto, se você quiser abrir aí na sua Bíblia. Juízes capítulo 6, versículo 25 diz: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Eu quero explicar para vocês a respeito de Baal. Baal era um deus que eles acreditavam piamente naquele tempo e até hoje acreditam. Quando Deus ele chama Gideão, a primeira coisa que Deus vai fazer é falar para Gideão: Gideão, eu quero te usar, mas eu preciso que você derrube o altar feito a Baal, o altar feito a outro Deus dentro da casa do seu pai. Não era apenas uma estátua, era um sistema de pensamento, era uma cultura, era uma influência espiritual que estava sobre a casa de Gideão. Deus poderia dizer para Gideão: Gideão, enfrente Midian primeiro, mas Deus ele não faz isso, porque existe uma ordem divina. Antes da guerra externa, vai existir uma guerra interna. Antes de Deus te levar para grandes lugares e grandes projetos, tem algo interno dentro de você que precisa ser rompido. E é exatamente isso que Deus ele fala para Gideão. Gideão, eu te escolhi,
Mas a primeira coisa que você precisa fazer é derruba o altar de Baal do teu pai. Peraí, mas não tem nada a ver comigo, é do meu pai. Pois é, mas enquanto tiver esse altar de Baal, eu não posso te usar. Deus, ele não faz isso. Deus não vai primeiro por Gideão, porque existe uma ordem divina. Antes da guerra externa, tem uma guerra que você está lutando dentro de você. Antes de você ganhar e conquistar grandes coisas externas, tem algo interno dentro de você que precisa ser rompido. Você consegue perceber isso nessa manhã? Antes da libertação pública, existe uma libertação privada. Amable, mas hoje na minha casa, não tem o altar a Baal, então o que eu faço? Altares modernos. Talvez dentro de você, nessa manhã, tenha o orgulho. Talvez dentro de você tenha o materialismo. Talvez dentro de você carrega uma mágoa por anos, por meses. Talvez dentro de nós exista pecados escondidos. Talvez dentro de nós existe a incredulidade, existe o vício, existe a manipulação emocional. Muitas famílias, ciclos de famílias que normalizam coisas que Deus condena. Muitas famílias normalizam coisas que Deus condena. Ah, Mabel, mas isso existe há décadas dentro da minha família. Mas não é porque existe há décadas que significa que veio de Deus. Escreva aí. Nem tudo que é tradição é direção de Deus. Escreva. Nem toda tradição é direção de Deus. Agora vocês conseguem entender a introdução que eu fiz? O que você aprendeu? Nem tudo que você aprendeu você aplica novamente. Nem tudo que é tradição é direção de Deus. Às vezes, você só aprendeu assim, nunca questionou e leva como verdade. O maior inimigo que nós temos hoje é a nossa mentalidade. Isso, Edilane, ciclos precisam ser quebrados. Eu precisei entender. Olha a Irene falando que acordou 4 horas da manhã. Eu preciso entender que eu preciso mudar a minha mente. Imagina se eu me posiciono com a mentalidade hoje dizendo por que me aconteceu tudo isso? Por que eu não tive pais presentes? Por que eu fui criada por pessoas? Por que aconteceu abuso comigo por uma pessoa próxima, parentela? Vocês conseguem entender, Letícia? Isso foi algo tão forte que eu precisei romper. Eu vou compartilhar com vocês, meninas. Quando eu casei, eu fiquei 1 ano e meio sem conseguir consumar o meu casamento. Conseguem entender? Por causa do abuso que chegou na minha vida. Por um padrinho. Era o meu padrinho da Igreja Católica. Minha família é toda católica. E esse padrinho, infelizmente, acabou cometendo abuso. E isso era algo que me travava de uma forma que eu não conseguia ter um casamento saudável. Então, por 1 ano e meio, eu me guardei na igreja, tudo certinho. Eu e meu esposo casamos virgens, isso para a glória de Deus. E eu não conseguia romper isso. Até que teve que ser algo quebrado e eu permiti que o Senhor me curasse a tal ponto de eu perdoar a pessoa que cometeu tal coisa comigo. E quando eu falo perdoar, não necessariamente precisa conviver. Amém, meninas? Mas você precisa liberar essa mágoa, você precisa liberar esse perdão. Talvez é isso que está limitando. E eu liberei perdão a essa pessoa. E assim, eu rompi. Quando eu casei, nós dirigíamos 2 igrejas. Uma igreja tinha 90 pessoas. Ao mesmo tempo, a outra tinha 70 pessoas. Quem é de São Paulo vai conhecer. Uma era no Jardim Vermelhão e outra era no Jardim Vilani.
e eu estava dirigindo 2 igrejas com meu esposo, só que dentro da minha casa eu não estava conseguindo consumar o meu casamento, até que eu tive que parar tudo para conseguir me resolver. E talvez você esteja nessa mesma situação que eu passei. Existe um bloqueio na sua vida e Deus ele quer te libertar disso. Deus está dizendo para você, você não precisa ser aprisionada por isso. Mude. Deus ele vai mudar a mentalidade de pessoas hoje aqui. Deus ele vai mudar, quebrar ciclos na vida de pessoas aqui. Eu preciso entender que aquilo que eu aprendi, o que é bom eu vou absorver, mas coisas que não me servem eu não vou aplicar e transmitir aos meus filhos. Hoje eu tenho uma mentalidade diferente. Hoje eu aplico de uma forma diferente, mas tudo isso foi a vivência do que eu vivi. Juízes capítulo 6:2. Olha só, Letícia, Israel já tinha colocado um ar-condicionado dentro da caverna, já colocado aquela cama king size, e dizendo: aqui tá bom, esse lugar é o lugar que dá para a gente sobreviver. Será que Deus ele quer somente que a gente sobreviva? Olha ali, Alice. É isso mesmo, Alice. Será que Deus ele quer que a gente sobreviva? A guerra mudou a forma de pensar deles. Eles não saíam, não tinha mais esse negócio de sair, não tinha esse negócio de passear. Eles viviam escondidos, com medo dos midianitas chegarem e roubarem o que eles tinham. E quantas vezes nós vivemos da mesma forma? Vivemos escondidos. Midian roubava a colheita. Com o tempo, Israel parou de sonhar. Olha aí, Letícia, o que a moça falou. Com o tempo, Israel não tinha mais perspectiva de vida, parou de sonhar, parou de construir, parou de acreditar. O medo virou cultura. E isso, Jesus, ele veio para nos dar vida em abundância. Isso mesmo. Sabe, você não pode permitir que o medo vire cultura na sua vida. Você não pode permitir que o medo, tá com medo, vai com medo mesmo. Deus ele vai te dar direcionamento. E uma coisa que eu acredito como propósito de vida, Deus ele não vai me colocar em um lugar e não vai e vai permitir eu ficar sem ferramentas necessárias para aquele local que ele me inseriu. Se Deus está abrindo uma porta para mim, então ele vai me dar condição, ele vai me dar ferramenta, ele vai me dar a forma de eu chegar, ele vai dar o jeito de eu me locomover. O Deus que abriu as comportas para mim, ele vai me dar. Tem gente aqui que está com medo de tentar. Tem prisões espirituais, cavernas emocionais. Tem gente que está com medo de crescer, medo de liderar, medo de prosperar, medo de falhar novamente. O problema nunca foi a caverna. É quando a caverna entra dentro da pessoa. O problema não é a caverna. O problema é quando a caverna entra dentro de mim, eu me limito tanto que eu falo, cara, isso não é para mim. Mas nós precisamos entender que se o Senhor te deu o dom, se o Senhor te deu a capacidade. Olha a Letícia ela se posicionou de uma forma que aquilo que está sobre a vida dela transborda sobre a vida de outras mulheres. Agora imagina se ela ficasse num pensamento limitante, dizendo, isso não é para mim, eu não tenho capacidade, eu não posso transmitir isso. Quando você pega aquilo que você tem e você compartilha, automaticamente Deus confia mais. Agora, quando você pega aquilo que você tem e você esconde e retém, isso é bíblico, gente. Não é a água do lado de fora, é a água do lado de dentro. Isso mesmo, Alice. Quando eu pego aquilo que eu tenho hoje e eu falo, não, você lembra da parábola dos talentos? Alguém já leu a parábola dos talentos? Já leu, Letícia? A parábola dos talentos? Para um deu um pouquinho, para outro deu um pouco mais, e aqueles que esconderam com medo de perder. Mas teve gente que pegou o que recebeu e aplicou no banco. Teve gente que pegou o que recebeu e utilizou de outras formas. Vamos viver o propósito. Posso confessar algo para vocês? Meu maior medo é morrer, partir para a glória, chegar naquele grande dia, Deus falar para mim, por que você não utilizou as ferramentas que eu te entreguei?
Por que que você não cumpriu o propósito que eu te plantei? Eu quero subir vazia, Letícia, tendo entregado tudo que Deus colocou para me entregar. Entenda que é propósito. É propósito. Deus, ele chama você. Fala comigo. Deus me chama. Não pelo destino. Deus me chama, melhor dizendo, pelo destino, não pela condição. Deus me chama pelo destino, não pela condição. O cara está escondido na caverna. Camarada está malhando trigo no lagar. A família dele está toda escondida. Eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso hoje, Letícia. A família dele está toda escondida. Está todo mundo com medo. Aí o Senhor se aproxima de Gideão e Deus fala assim para ele: homem valente. Ele está escondido. Ele está com medo. Mas a palavra que Deus dá é: você é um homem valente. Por que, amable? Porque Deus, quando te chama, ele não te chama pelo teu hoje. Ele já te vê no propósito. Deus não é o homem. O homem não tem o poder de ver o seu amanhã, mas Deus, ele sabe para que te chamou e ele te vê exatamente como ele te chamou. Você já percebeu que quando Satanás vai chamar alguém, chama por apelido, né? É o Zé Urubu, é o Marcola, não é assim? É apelido. Deus, quando ele te chama pelo nome. Homem valente. Gideão estava escondido, mas Deus o chama de valente. Por que que Deus chama de valente? Porque Deus, ele não está olhando o seu momento. Amável, o meu momento diz que a história não vai acontecer, o meu momento diz que eu não vou viver, o meu momento, até o cartão do Nubank está estourado, até o crédito limite já foi, o meu momento. Eu não te chamo pelo seu momento. Enquanto Gideão estava olhando e vendo fraqueza, Deus estava olhando e vendo potencial. Enquanto Gideão via medo, Deus olhava para ele e estava vendo coragem. Enquanto Gideão estava olhando e vendo um agricultor, eu sou somente um agricultor. Deus olhava para Gideão e estava dizendo: você não é um agricultor, você é um libertador. Fale assim: Deus, ele me vê da forma que ele me chamou. Deus, ele te vê da forma que ele te chamou. Quando Samuel olhou para os filhos de Jessé, quem lembra da história de Davi? Deus disse para Jessé assim, ó, Jessé, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Porque o homem, ele vê as condições que nós temos, Deus olha para o nosso coração. Deus, ele não olha como a superfície. E a maior guerra de Jesus, quando veio à Terra, era com a superficialidade religiosa. Os maiores embates de Cristo eram com pessoas que diziam uma coisa, mas viviam outras. O maior embate de Jesus era, ele fala, teve uma certa feita que Jesus ele disse para os fariseus, por fora vocês são igual um sepulcro, são lindos, os sepulcros da época eram enfeitadíssimos por fora, belos. Aí Deus falou, por fora vocês são lindos, mas por dentro vocês são osso, podridão. Eu vejo além do que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Deus não conversa com aquilo que você é hoje. Deus conversa com aquilo que sua graça fará você se tornar amanhã. Letícia, quando Deus ele te vê, ele já vê as promessas cumpridas na sua vida. Meninas, quando Deus vê vocês, ele já vê as promessas cumpridas. Alguém me perguntou ontem, lá no vídeo de Davi, me disse, como saber qual promessa que Deus tem para a minha vida? Aquilo que a Bíblia diz. É aquilo que o Senhor vai revelando a você através da sua palavra. Gideão, ele poderia ter preservado aquele altar. Deus quer que eu ande, mas não consigo sair do lugar. Tem as provações também. Tem as provações. Imagina Gideão tentando sair do lugar e não conseguindo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você tem uma palavra de Deus. E no meio do processo a gente não consegue entender. Mas sabe uma coisa que nos conforta? Nós temos uma palavra de Deus. Gideão, ele poderia ter preservado o altar para evitar conflito com a sua família.
mas ele escolheu obedecer. Toda transformação vai gerar resistência. Todas as vezes que você quiser fazer alguma coisa, entenda: pessoas que não romperam, pessoas que não viveram, vão dizer para você que isso é loucura demais, que não precisa de tudo isso. Mas Deus está dizendo: você precisa romper. A família inteira de Gideão se levantou contra ele. Os moradores da cidade se revoltaram porque ele destruiu o altar de Baal que todos eles adoravam. Mas a obediência custou menos que a desobediência. Entenda, todas as vezes que você obedecer ao Senhor, o preço da obediência vai custar menos que a desobediência. Toda geração que recebe algo, toda geração recebe algo. Toda geração. Eu estou transmitindo algo para os meus filhos. Aqui na minha casa nós temos uma cultura. Nós sentamos, eu gosto muito de sentar com os meninos à mesa, sabe? De evitar o celular. Estou achando que eu sou parente de Gideão. Isso é para aplicar para a sua vida. Aqui nós temos a cultura de sentar à mesa. Eu tenho certeza que eles vão levar isso para a família deles. Eles vão comentar. Lá na minha casa, minha mãe sentava à mesa conosco. Sabe, eu estou procurando ser intencional na criação deles. Eu sei que nós vamos errar. Eu sei que nós vamos falhar em muitas coisas. Mas eu sei que aquilo que eu posso melhorar, eu preciso quebrar o ciclo. Era tão limitante a crença, eu falo da minha casa. Meu esposo, ele tinha medo de ser pai, porque ele é filho de adultério. O pai dele teve ele fora do casamento. Que loucura, né? O pai dele teve ele fora do casamento, nunca assumiu ele nunca teve o amor de um pai presente. Quando ele casou, quando nós casamos, ele tinha medo de ser pai, medo de não ser um bom pai, porque ele não recebeu isso. Medo de não ser um bom pai, porque ele não teve uma paternidade presente. E hoje ele é um pai maravilhoso. É isso que eu quero que você entenda. A obediência vai custar menos do que a desobediência. Mas alguém precisa decidir. Fala comigo agora. Esse ciclo termina em mim. Fala comigo agora. Esse ciclo vai terminar em mim. Meu esposo não teve um pai presente, mas ele resolveu: esse ciclo termina em mim, eu vou ser o melhor pai que os meus filhos possam ter. E isso era algo que a gente teve que trabalhar juntos como casal, porque ele tinha medo de ter filhos, medo de não conseguir ser um bom pai, medo de não conseguir dar amor porque ele nunca recebeu amor. Dá para entender? E tem pessoas que estão aqui dessa mesma forma, mas você precisa decidir que esse ciclo vai terminar em você. Tem muita gente que diz: meu pai foi assim, minha mãe era assim, minha família sempre foi assim. Eu falo por experiência própria, eu tenho um irmão hoje que infelizmente a bebida às vezes consome ele. Quando ele está bebendo, aquela situação toda, ele relembra e ele diz assim: eu sou assim por causa do meu pai. Meu pai foi assim, por isso que eu sou assim. Aí eu até brinco com ele, eu falo: eu sou filha do mesmo pai, mas eu não vou deixar isso chegar até mim, o ciclo termina em mim. O ciclo termina em mim. Eu tive um pai que não teve, e hoje, glória a Deus, eu entendo tudo, viu, meninas? Eu não guardo mágoa alguma. Deus, ele sabe o porquê ele permitiu eu crescer sem pai. Quando você entende isso, Deus, ele sabe o porquê permitiu eu crescer sem mãe. E meu pai foi uma pessoa que teve as suas limitações, mas eu escolho não pegar essa crença de vida. Você está entendendo? Eu não estou falando das coisas boas da família, tá? Eu estou falando sobre coisas que foram prejudiciais, como, por exemplo, essa minha situação, que meu pai levou para o casamento o HIV. A nossa família foi destruída por isso. Mas eu escolho não trazer isso para minha casa, para o meu modo de viver. A Magri, minha família sempre foi assim.
Mas a minha mãe era assim, mas meu pai foi assim. Jamais vai experimentar mudança quem tem esse tipo de pensamento. O reino vai avançar quando alguém decidir romper. Talvez Deus vai te levar em lugares que seus pais nunca pisaram. Talvez Deus vai te fazer viver experiências que seu pai e sua mãe nunca viveram. Fala assim, ó, quando Deus muda um homem, Deus ele vai mudar uma geração inteira. Deus ele só precisa de um homem com a mentalidade diferente para que uma geração inteira seja mudada. Depois que o altar caiu, a nação foi liberta, o medo foi vencido. Tudo começou com um homem chamado Gideão, disposto a obedecer. Uma pessoa que é transformada por Deus, ela pode mudar uma casa inteira. Uma casa transformada pode mudar uma cidade. Uma cidade transformada pode impactar uma geração. Escreva aí, uma herança ruim pode durar gerações, mas uma decisão guiada pelo Espírito também. Olha só, uma herança ruim pode mudar uma geração, mas uma decisão guiada pelo Espírito também. E aqui eu caminho para a conclusão. Gideão, ele teve uma escolha, meninas. Não foi várias escolhas, foi só uma. Ou ele continuava sendo o menor, o escondido, o limitado. Olha que coisa. O menor, o escondido, o limitado. Ou ele se tornava aquilo que Deus declarou para ele. Forte, corajoso, varão valoroso, varão valente. Hoje a mesma escolha está diante de nós. Você será definida por quê? Presta atenção aqui. O que vai te definir? A sua família? Vai ser definido pela sua família, pelo seu passado, pelos seus traumas. Isso que vai te definir? Ou você escolhe nessa manhã ser definida pela voz de Deus? Ou você escolhe nessa manhã ser definida por aquilo que Deus tem para a sua vida? O altar do pai não precisava determinar o futuro do filho. E aquilo que você recebeu não precisa ser aquilo que você vai transmitir. Agora eu quero que você reflita. E se você quiser anotar para pensar depois, você pensa. O que eu preciso derrubar? O que eu preciso abandonar? Escreveu? Qual mentalidade eu preciso entregar a Deus? Qual propósito eu preciso abraçar? Feche os olhos de vocês, aonde vocês estiverem. Eu quero orar nessa manhã declarando que Deus vai levantar uma geração que não vai viver apenas da herança recebida, mas do propósito revelado. Eu vou orar por você e eu finalizo aqui dizendo que nem toda herança deve ser carregada. Algumas precisam ser deixadas ao pé da cruz, para que o propósito de Deus floresça plenamente em nossas vidas. Existem heranças que você precisa deixar para trás. Existem mentalidades que você precisa mudar. Existem ciclos que precisam ser quebrados em você. Existem posicionamentos que você precisa tomar. Existem traumas que precisam ser vencidos por intermédio da palavra de Deus. Existem perdão. Existe perdão que precisa ser liberado nessa manhã. Existe mágoa que precisa sair do seu coração nessa manhã. E ó, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, minha família foi assim. Isso não cabe para você. Deus, ele tem uma nova história para você. E se você se posicionar, uma geração inteira poderá ser levantada. Amém. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche os seus olhos aonde você estiver. Senhor, eu quero apresentar essas vidas que ficaram aqui até esse momento. E eu quero pedir, Senhor, que a tua graça as envolva, que a tua presença as envolva. Senhor, ajuda a minha irmã, Senhor, que está passando por
problemas, que está passando por dificuldades, que passou por traumas, que passou por um passado tão sombrio, que não tem mais alegria de sonhar, que não tem mais alegria de pensar, que tudo aquilo que o Senhor fala para ela, ela limita, ela coloca uma barreira. Mas hoje eu quero profetizar no nome de Jesus a mentalidade de Cristo. Essa pessoa ela vai avançar, ela vai ter um pensamento diferente, ela vai ter uma nova mentalidade, ela vai entender que ciclos estão sendo quebrados quando eu me posiciono a não viver aquilo que me limita. Deus, ele está me chamando para um novo nível, mas eu só vou viver esse novo nível se eu romper. É por isso, meu Deus, que eu quero te pedir que o Senhor as envolva com a tua graça, que o Senhor as envolva com a tua presença. Abençoa a vida da Letícia, que está à frente desse projeto. Abençoa ela, Senhor. Vai dando cada vez mais visão, vai dando graça, vai dando unção, Senhor. Vai abençoando a tua filha e todas aquelas que estão aqui nessa manhã, Jesus, que possam ser visitadas, Senhor, pelo teu poder, que possam ser visitadas, Senhor, pela tua graça, Senhor. Eu creio que essas irmãs que aqui estão, elas irão testemunhar, Pai, os milagres do Senhor, os feitos do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, do que aquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amable, muito obrigada. Muito obrigada do fundo do meu coração por você ter aceitado esse convite. É claro que todas nós sabemos, né? Que o Senhor é Ele que prepara o caminho, é Ele que abre as oportunidades, é Ele que traz as Glória pessoas. a Deus. O quanto nós precisávamos ouvir você. Você trouxe para nós tudo que nós já temos estudado e temos falado muito dentro da comunidade, mas às vezes o que nós falamos precisa ser falado de uma forma ainda diferente, né? O Senhor traz de uma forma Aleluia. ainda mais Glória a específica Deus. e atua em pontos ainda mais específicos, e ali ele vai trabalhando aqueles detalhezinhos que estavam ficando escondidinhos, né, na nossa mente, detalhes que estavam ficando escondidos na nossa alma e que precisa, né, nós precisamos olhar para isso. O Senhor nos capacita. Ontem, ainda na aula, nós falávamos sobre um aprendizado que eu tive quando o Senhor estava me despertando para poder viver o meu propósito e eu estava num momento muito difícil. E eu comecei a declarar: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E naquela hora eu não tinha a mente de Cristo. Mas eu vi que aquela semente que foi plantada lá atrás hoje me fez ter a mente de Cristo, uma mente que Glória a Deus. aceita viver os mesmos ciclos, que não aceita passar pelas mesmas dificuldades, uma mente que quer levar essa libertação para a vida das outras pessoas em vários momentos, né? Você citou sem saber a nossa frase: uma mulher liberta transforma tudo ao seu redor. Ela quebra todos esses ciclos que vieram até aqui e dali para frente isso não existe mais. Nós temos algo precioso depositado dentro de cada uma de nós. E muitas das vezes nós achamos muito incrível na vida do outro e esquecemos que o Senhor depositou a mesma porção em nós. É lindo. Glória a Deus. A honra foi minha, viu, Lê, de estar participando aqui com vocês dessa oportunidade. Uma honra muito grande, um prazer conhecê-la, viu? Que Deus continue te abençoando e continue com esse projeto lindo. Continue. Vai nessa Amém. força de Deus. Amém. Amém. Vou levar para mim essa palavra. Eu acho que todas nós vamos levar para o nosso coração, né? Essa palavra foi uma palavra para realmente fortificar a nossa fé e trazer para o nosso coração aquilo que nós estávamos deixando passar. Então, eu agradeço do fundo do meu coração, não somente a Amable, mas todas vocês que tiraram a parte da manhã para poder estar aqui e ouvir do Senhor o que o Senhor tem para nós. A nossa comunidade é uma comunidade para mulheres com chamados incondicional. E quem tem um chamado incondicional já entendeu que não há como fugir mais. Não há como fugir. O Senhor nos quer. E Ele tem algo que precisa de nós para acontecer. Então, tome posição diante do Senhor. Assuma o seu lugar enquanto filha. Não aceite viver como você está vivendo. E fala assim: Senhor, eu a partir de agora, se o Senhor quer, eu também quero. Se o Senhor Aleluia. deseja isso para mim, eu também desejo isso. E eu vou me empenhar, eu vou me dedicar. Gente, a mudança, ela não acontece do dia para a noite. Às vezes a gente fica esperando isso, né?
Ah, mas a Amable postou um vídeo e estourou. Gente, construção de 18 anos de uma vida entregue, de tempo de preparação, de busca, de quebrantamento, de mudança de vida, de mudança de mentalidade. Quantas coisas, o pouquinho que a Amable compartilhou da história dela aqui, quantas coisas essa mulher teve que vencer. Que no nosso coração nós possamos entender que existe uma jornada a ser vivida, uma jornada a ser cruzada, para que finalmente nós possamos alcançar o que nós tanto sonhamos. O tempo de preparação é um tempo precioso e muitas das vezes nós estamos desperdiçando, fazendo parecer com que aquilo ali é só um tempo para você deixar a vida acontecer, e não é. Tempo de preparação é tempo de você realmente se colocar à disposição do Espírito, é você buscar a palavra, é você buscar conhecimento, é você se derramar diante do Senhor, é você estar contente em toda e em qualquer circunstância, independente do que esteja acontecendo. O nosso coração ele precisa estar quebrantado diante do Senhor para que as coisas aconteçam. Se tudo para nós é problema, se tudo para nós é dificuldade, se tudo não é suficiente, o que Deus vai nos entregar que vai satisfazer o desejo do nosso coração? Ele é insaciável. Entenda isso, o seu coração é insaciável até o momento que você fala assim: não chega. O que Deus me deu é suficiente. E se Ele está me dando isso aqui, eu vou amar essa circunstância, vou viver essa circunstância e vou honrar o meu Deus naquilo que eu estou vivendo. Reclamar, gente, falar daquilo que nós estamos vendo, é o que todo mundo vive, e o Senhor não nos chamou para ser como todo mundo é. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. Nós somos luz no mundo. E para ser luz no mundo, nós temos que ser diferente do que o mundo é. A luz, ela resplandece algo que nada nem ninguém tem. Porque ela é diferente, ela enxerga o que ninguém, ela traz, né, clareza ao que ninguém consegue ver. Ela traz liberdade, ela traz visão, ela traz tudo. Por quê? Porque ela escolheu ser diferente num mundo onde todo mundo quer ser igual. É difícil nadar contra a correnteza do mundo, né? Mas é tão simples fluir no rio do Espírito Santo. É tão simples fluir. É você se entregar por completo. É você se abrir por completo e falar assim: Senhor, eu preciso mudar. E eu quero mudar. Eu não vou abrir mão de viver o que o Senhor tem para mim. Cada um vai ter um tempo diferente. Às vezes, as muralhas que você construiu ao entorno da sua mente, do seu coração, é uma muralha muito grande. E essa muralha vai demandar mais tempo a ser quebrada. Mas no longo prazo, nós temos aprendido constantemente dentro da comunidade, nós não perdemos. No longo prazo, nós sabemos que a vitória já está decretada sobre a nossa vida. Independente, né? Ontem mesmo nós falamos sobre isso com a Alice. Falei assim, Alice, em janeiro, quando você começou toda essa jornada de mudança, você não era a mulher que você é hoje. As decisões, a consciência que você tem sobre as decisões que você toma, o entendimento sobre as decisões que você tem tomado é outra coisa. É uma mudança pequena. Pequena, mas uma mudança impossível de não ser percebida. Então, que você hoje queira, do fundo do seu coração, viver essa mudança pequenininha, essa construção pequenininha, mas são essas pequenas coisas que vão fazer com que você tenha força no tempo necessário. São essas pequenas construções de dedicação, de confiança, de entrega que vão moldar você o suficiente para viver o que Deus tem para você. É essa mudança pequenininha que vai te colocar nos lugares certos, que vai te abrir portas nos lugares certos, ao lado de pessoas certas. Deus não precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa disponibilidade. E quando nós pararmos de dar desculpas, nós vamos viver o que Deus tem para nós. A Wélida já esteve aqui compartilhando com a gente, né, em uma das suas aulas. Ela fala assim: eu faço os meus planos, eu faço a minha agenda, mas ela é do Senhor. Se o Senhor falar comigo assim: ó, hoje você não vai fazer isso aqui que você programou, eu estou aberta a fazer o que o Senhor tem para mim, porque eu estou disponível. Como eu aprendi com a Wélida. Como eu aprendi com ela, porque isso, gente, é algo assim de uma entrega e de um coração que realmente quer viver o que Deus tem para nós.
Você tem noção o que que é isso? É você aceitar os seus planos serem frustrados, porque, gente, a gente sabe, no fundo do nosso coração, nós sabemos que os nossos planos não foram feitos para dar certo, e graças a Deus porque eles não deram certo, porque eles iam nos levar para longe do Senhor. E louvado seja Deus, porque os planos deles estão dando certo na nossa vida. Louvado seja Deus porque Ele tem nos aproximado das pessoas certas, no tempo certo. Louvado seja Deus porque nós temos a oportunidade e a liberdade de falar do nosso Deus. Que nós tenhamos urgência em fazer isso. Urgência, que o nosso coração queime e fala assim: eu não posso ser soberba o suficiente para guardar aquilo que o Senhor tem me entregado e impedir outras pessoas de viverem aquilo que Deus tem para elas. Que essa urgência esteja no nosso coração. Você sabe por quê? Porque a gente só fica nesse negócio, amanhã eu faço, depois eu faço, depois eu faço, quando a gente não medita sobre a urgência de viver. A morte, gente, ela está aí. E ela vai chegar para todas nós. E nós temos pouquíssimo tempo para poder viver o que Deus tem para nós. Então não há tempo. Você não pode ser impedimento no reino de Deus. Seja canal de vida no reino de Deus. Não perca a oportunidade de abrir a sua boca e declarar a vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua história, sobre as pessoas que estão à sua volta. Mas quem sou eu? Aqui, ó, Gideão falou: quem sou eu? Eu sou o menor de todos. É justamente, Deus pegou justamente você para você não ter nada que falar que foi você que fez. É para você ter certeza absoluta assim, falar assim, eu mesmo era uma merda. Mas Deus falou assim, é ela, porque ela não é nada, eu vou fazer ali. Para que eu não tenha o que me gloriar. Vocês conseguem entender isso? É para que eu não tenha do que me gloriar. Falar assim, nossa, Letícia é demais. Não, Letícia não é nada. Deus sabe que não é nada. Porque se fosse alguma coisa, tadinha de mim. É Ele que vai capacitar, exatamente isso. É Ele que vai capacitando. É Ele que convence. É Ele que chama a atenção. É Ele que aproxima as pessoas. É Ele que vai operar o sobrenatural na sua história. Aceite isso. E quando vier os pensamentos, né? Você não é capaz, que você não está conseguindo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não estou dando conta. Eu não sei. Declare sobre você. Eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente liberta. É uma mente sadia. O que que, quando você pensar, você não precisa pensar sobre o que eu estou falando, mas pense sobre o que você acha que é a mente de Cristo. Como seria ter a mente de Jesus? E às vezes na sua realidade agora você não está conseguindo viver isso, mas isso é uma semente. Daqui um ano, daqui dois, você vai perceber que você tem essa mente sim. Ela sempre esteve aí. Ela sempre esteve. O Senhor sempre esteve ao nosso lado. Eu amo aquela história, pegadas na areia, né? A pessoa passa a vida toda ali, aí ela olha para a pegada na areia e fala assim: Mas só tem um par de pegadas. O Senhor falou que estava comigo o tempo todo. Por que que só tem um par de pegada? Ele, porque em todos os seus momentos difíceis, quem te sustentou, quem te carregou foi eu. Não era você que estava andando sozinha, não. Ah, porque tudo que eu faço sozinha. Ninguém está do meu lado, ninguém me ajuda, ninguém nunca me apoia. O Senhor sempre esteve ali. Você não estava disponível para enxergar o Senhor ali. Você não quis ver o Senhor ali. Então, que hoje, em nome de Jesus, os seus olhos sejam abertos para você enxergar que você nunca esteve sozinho. Nunca esteve sozinho. O Senhor sempre esteve ao seu lado. O Senhor sempre sustentou você. Ele sempre sustentou a sua casa. É tempo de libertação. Receba o que o Senhor tem para a sua vida. Viva isso com plenitude. E não aceite viver uma vida que não é aquela que o Senhor entregou para você. Que em nome de Jesus você saia daqui uma mulher transformada. E lembre-se sempre que uma mulher liberta, ela transforma tudo ao seu redor. Que em nome de Jesus, hoje seja um dia completamente diferente e marque um novo ciclo na sua história. Marque o início de uma nova jornada, uma nova vida, uma nova pessoa está surgindo dentro de você. Eis que estou fazendo uma coisa nova, vocês não conseguem ver? Uma coisa nova. Um Deus de oportunidades, e a oportunidade chegou na sua casa hoje. Ela chegou aí para você. Viva com plenitude o amor do nosso Deus. Quem puder ligar a câmera, nós vamos fazer um vídeo de encerramento
E você, que ainda não faz parte da comunidade Liberta, hoje à tarde eu vou liberar uma condição especial para você passar 2 meses aqui dentro. Gente, nós temos aula todos os dias da semana. Segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado para você transformar a sua história, para você ter capacidade para viver tudo aquilo que Deus tem para você. É um momento de muito aprendizado. Sempre nós temos convidados especiais aqui para poder falar com vocês, para contribuir um pouquinho, para poder estar aqui. A porta da casa está sempre aberta para você, amável. Volte mais vezes, é uma alegria poder ter você aqui. Eu estou muito feliz de verdade. Louvado seja Deus pela sua casa, pela sua família, pelo seu chamado e pelo seu sim. Que Deus prospere e abençoe todos os seus caminhos. Você fez mais uma amiga aqui, uma amiga do interiorzinho de Minas. Cá no cantinho de Minas aqui, você acabou de fazer uma amiga.